Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 210 a 211 da mensagem A Era da Igreja de Tiatira. O irmão Brana leu a escritura de Apocalipse, capítulo 2, versículo 23, que diz o seguinte. Apocalipse, capítulo 2, versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Na tradução que o irmão Brana leu está: saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. E o irmão Brana diz que aqui há dois grupos proclamando sua revelação e relação com Deus. Ali naquela era, havia dois grupos que se diziam ser a igreja de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, Ele mesmo, Ele sonda, e o irmão Brana diz que sondar é investigar profundamente. Ele investiga profundamente os pensamentos e os corações de cada um. A Bíblia diz que Ele sabe aqueles que são seus. Ambos proclamam ser a igreja de Jesus Cristo, a falsa e a verdadeira vinha, mas Ele sonda, Ele investiga profundamente os pensamentos e os corações. Ele sabe quem verdadeiramente é a sua igreja, quem verdadeiramente cumpre a sua palavra. Em Apocalipse capítulo 2, versículos 24 a 25 diz: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende até que eu venha. O irmão Brana diz que ele está falando a dois grupos. Um tem a doutrina e o outro não tem. Como ele disse aqui, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Uns tinham a doutrina, outros não tinham a doutrina. As profundezas de Satanás. Uns conheceram as profundezas de Satanás, outros não conheceram. Ele estava falando a dois grupos. E ele disse: outra carga não vos porei. O irmão Brana disse que carga significa peso ou pressão. Cada era teve suas pressões. A pressão da quarta era enfrentar a morte, era enfrentar a perseguição, era enfrentar as arenas, era enfrentar a Inquisição. Esta era a pressão para aquela era da igreja. Era enfrentar aquela igreja assassina, que tinha o poder do Estado, que poderia matar, perseguir. Esta foi a pressão da quarta era da igreja. Mas o irmão Brana diz que cada era tem uma pressão. E aqui, na última era da igreja, em Laodiceia, a pressão é o dinheiro, são as riquezas, é a comodidade. O irmão Brana diz que cada era teve suas pressões. Por exemplo, uma grande carga na última era é a pressão das riquezas, o viver comodamente e as tensões nervosas numa era complexa na qual parecemos incapacitados de viver. Esta quarta era parece ter tido uma carga bem definida, era desafiar Roma, defender a palavra mesmo até a morte. O irmão Brana também diz, ou melhor, ele cita a escritura que diz: não conheceram as profundezas de Satanás. E o que significa conhecer as profundezas de Satanás? O irmão Brana diz que para sabermos isto, primeiro temos que saber o que são as profundezas de Deus. Em Efésios capítulo 3, versículo 16, nos diz o seguinte: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Eles não conheceram a verdadeira igreja, as profundezas de Satanás. E o que são as profundezas de Satanás? O irmão Branham disse que é o oposto. O que as profundezas de Deus são, as profundezas de Satanás é o oposto. Tudo aquilo que diz em Efésios capítulo 3, versículo 16, Satanás tentará destruir. A profundeza de Deus é o Espírito de Deus habitando no homem interior. Mas a profundeza de Satanás é substituir o Cristo pessoal em cada um de nós por uma liderança humana, como foi quando Israel rejeitou a Deus e pediu um rei no lugar de Samuel. As profundezas de Deus é que a nossa mente seja iluminada pelo conhecimento de Deus através da palavra. Mas não, as profundezas de Satanás procurará destruir a palavra, oferecendo a sua própria, oferecendo o credo, oferecendo o dogma, oferecendo a tradição, o estatuto da igreja. Ele colocará a sua palavra, Satanás, no lugar da palavra de Deus, assim como ele fez com Eva. As profundezas de Deus é você ser nascido do Espírito de Deus. Mas Satanás substituirá o novo nascimento pela filiação à igreja. Não mais uma experiência pessoal com Deus, pelo Espírito de Deus, mas apenas uma união a uma igreja, uma união a uma denominação. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.